Quantos querem receber uma palavra de Deus aí para o seu coração? Pastor Zemar, aleluia. Pastor Zemar, sobe aqui, pastor. Pastor Zemar é meu pastor, talvez seja o discípulo mais distante. Nossas agendas, só Jesus, né, pastor? Mas pastor Zemar tem sido um pai para mim. Poucas vezes que nós encontramos, minha vida foi e está sendo muito edificada, né? Acompanho sempre as lives dele, enfim. Deus tem cuidado de nós, pastor. Eu tenho agradecido ao Senhor pela sua vida. Quero agradecer aqui publicamente a sua ida lá foi em Cláudio, né? O senhor foi lá em Cláudio, aniversário da igreja. Recebi a palavra, foi uma bênção. O senhor fica à vontade, viu, pastor? E fica na liberdade do Espírito aí, viu? À vontade. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu sei que esse ministério aqui é um ministério que é só músico, né? Gente profissional. Então, quando eu vou ministrar para a família Ramos aí, eu procuro ter cuidado. Aleluia. Olha, em primeiro lugar, antes de tudo, eu quero louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor pela vida e o ministério aqui dos irmãos, amém? Apóstolo Natanael, sua família, todos os líderes desta casa. Se Deus tem dado graça para os irmãos chegarem a 19 anos, é porque favor permanece nessa casa. Nós conhecemos muitos ministérios que se aventuram naquela tentativa, eu vou abrir uma igreja. Não se abre uma igreja é edificada. Jesus não disse, abrirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse, edificarei. Então, observamos que uma igreja é edificada quando ela vai passando por ciclos gloriosos como este. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Nós estamos aqui já há 19 anos para a glória de Jesus. Você quer ver uma outra bênção da parte de Deus? Não somente aqui, mas em muitos outros lugares e cidades. Estar debaixo de um ministério assim, para você, para mim, como disse aqui o apóstolo, é uma grande bênção. Me sinto privilegiado, honrado. Nós estamos hoje, vou gravar esse aniversário, viu, apóstolo? Porque no dia de hoje nós estamos batizando mais de 15 mil almas para a glória de Jesus. Pode aplaudir porque é para a glória de Jesus. Obrigado. Obrigado. E eu falei, eu vou estar lá com meu amigo, o apóstolo Natanael, para poder estar aqui com os irmãos, nos alegrando juntos no Senhor. E eu trouxe o meu último livro, Haja uma Expansão. Eu quero deixar esse exemplar aqui, de presente para o apóstolo, nesse aniversário da igreja. Vou deixar aqui, vou dedicar para você. Haja uma expansão, 21 dias, cada dia um pouco. Fala comigo, cada dia um pouco. Eu, como você, talvez, gostaria que as coisas acontecessem mais rápido. Só eu, ou você vai me deixar sozinho? Não, né? Não vai deixar não, aleluia, glória a Deus, tem uma irmã ali comigo também. Eu gostaria que as coisas acontecessem mais rápido, se é com você, diga amém. Mas Deus tem me ensinado que a obra do Senhor é feita cada dia um pouco. E nesse livro, durante 21 dias, eu escrevo devocionais para que você possa ser abençoado e permitisse que a obra do Senhor seja edificada na sua vida, seu ministério, na sua família, cada dia um pouco. Amém? Eu trouxe alguns exemplares, eu deixei com um diácono ali no fundo, né? Amém? Depois, se você quiser abençoar o ministério, está ali com o diácono no final. Capítulo 2 do livro de Josué e o versículo 17. Eu quero compartilhar em primeira mão com os irmãos essa palavra. Nunca ministrei em nenhum outro lugar, porque eu creio que Deus quer falar conosco hoje. E o que eu vim trazer para você aqui é esperança. Capítulo 2 do livro de Josué e o versículo 17.
e 18, diz assim a palavra de Deus: disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata. Diga comigo, um fio de esperança. Esse fio era um fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, diga assim, toda a família. Essa bênção que está sendo compartilhada conosco aqui hoje é para toda a família. É para toda a sua casa e toda a minha casa. Toda a família de teu pai. Amém? Podem se assentar, obrigado, amados. Feche os seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, como igreja, nos alegramos, porque até aqui o Senhor tem nos surpreendido, favorecido, abençoado, e nós sabemos que muito mais está reservado para nós, para este ministério e para toda a minha casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei se você é familiarizado com uma expressão, um fio de esperança. Às vezes quando nós vimos ali alguém enfermo, e infelizmente por causa desta pandemia, talvez alguém aqui na congregação, pastor João que está me acompanhando aqui, alguém da equipe, estava mostrando um amigo, uma pessoa muito próxima, em uma UTI. E a pessoa toda entubada, sem consciência, mas ainda com vida. Diga, um fio de esperança. Se ainda houver um fio de esperança, Deus pode fazer a obra. E hoje eu vim trazer essa palavra ao seu coração, porque ao meu coração também. Eu e você precisamos de esperança, para que dias melhores cheguem a essa nação, a nossa cidade, ao nosso trabalho. Alguém diz amém? Eu e você e nós como igreja precisamos de uma esperança renovada para prosseguir após outros 19, 20, 30 anos, quantos anos Deus nos dê a graça de prosseguir. Então a esperança é algo que nós precisamos cultivar. E hoje eu queria renová-la no coração de cada irmão aqui na congregação. Começando aqui do meu, começando do nosso, da liderança. Não desanimar diante de uma dificuldade, uma situação difícil, especialmente uma enfermidade ou uma luta financeira, já é alguém abençoado. Porque você conhece muitos que sucumbiram à beira do caminho, sim ou não, igreja? Conhecemos muitos que começaram conosco, começaram com os irmãos nesses 19 anos, infelizmente não estão mais aqui, mas Deus tem dado a você graça para perseverar. E quando eu e você estamos com alguém do nosso círculo de amizade, seja no trabalho, na igreja, na família, alguém cheio de esperança, nós somos abençoados, não é verdade? Aquela pessoa, você chega perto dela, ela sempre tem uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor espiritual. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ficar perto de gente assim. Aliás, eu preciso ficar perto de gente assim, que está cheio de esperança. E eu quero trazer para você aqui, baseado no livro de Josué, capítulo 2, a história de Raabe. E você sabe, Raabe era uma prostituta, era alguém que não tinha muita esperança ou expectativa de uma vida boa, uma expectativa de construir família, uma expectativa de prosperar. Ora, se em dias como hoje, pessoas assim têm poucas expectativas, imagine naquele contexto bíblico. O que ela estava esperando provavelmente era a morte, ser denunciada por alguém, apedrejada, conforme recomendava a lei de Moisés. Mas aquela mulher
de uma maneira surpreendente, inusitada, foi tão abençoada, que ela foi parar na genealogia de Jesus. É muito mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Qualquer pessoa que chegasse para Raabe e falasse: Raabe, um dia, minha filha, você vai entrar na genealogia do Salvador, eu tenho certeza que ela iria rir na cara da pessoa. Ela iria falar: é claro que isso não vai acontecer, olha para a minha vida, olha para a minha circunstância. Provavelmente ela tinha que viver reclusa, ela não tinha liberdade, ela ficava escondida, porque ela era uma prostituta, separada da sociedade. Então a vida dela, preste atenção, assim como a vida de muitas pessoas que eu e você conhecemos, e talvez em alguma área a sua própria vida está sem um fio de esperança. Mas hoje eu quero pegar esse fio que resta nesta área e mostrar para você que assim como Raabe foi surpreendida pela bondade de Deus, eu e você também o seremos. Eu vivo nessa expectativa, eu vivo na expectativa de ser surpreendido pela bondade de Deus. Antigamente não, estou vendo aqui, movidos pela graça. Esse tema é poderoso, porque não há outra maneira de mover, só podemos nos mover pela graça de Deus. Mas antigamente eu me movia muito pelo esforço próprio, pela lei, pela tentativa de agradar a Deus. Eu vi aqui os irmãos cantando. Não há nada que você possa fazer, cantar, ofertar, trabalhar, para que Cristo te ame mais. Ele já ama você ao máximo, e o máximo foi preço de sangue derramado. Não há nada superior a isso, nada que nós possamos fazer. Mas quando você vive tentando fazer coisas para alcançar o favor de Deus, você já não é mais movido pela graça, porque a graça é o favor imerecido de Deus. Diga comigo: a graça é o favor imerecido. Portanto, não tente merecer, porque foi dado pela graça mediante a fé. Agora, eu quero usar esse versículo bíblico do segundo capítulo de Josué, 17 e 18, para mostrar para você alguns elementos que levaram a vida de Raabe a ser transformada. E olha que basicamente ela não fez nada. Ela apenas creu naquilo que aqueles espias falaram. Eu vou contar o contexto para você. Você sabe, Raabe vivia em Jericó, então os espias foram até Jericó e eles precisavam, a muralha, segundo diz a tradição, era algo tão grande que passava uma carruagem de um lado e de outro, era intransponível. Então aqueles espias precisavam de alguém em Jericó, para dar a eles abertura, para eles entrarem. E eu quero mostrar para você como isso aconteceu na casa de Raabe. Por quê? Porque eu imagino que assim como a vida dela foi mudada de uma maneira poderosa, segundo Efésios 3:20, infinitamente mais, assim Deus também está planejando para você. Assim também Deus está planejando para mim. Antigamente eu vivia numa expectativa de uma má notícia, ouvindo irmãos dizendo: como é que está, irmão? Ah, muita luta. Aí o outro: como é que está? Ah, pastor, tribulação. Se furasse um pneu, era o diabo. Se algo fugisse do controle, era Satanás resistindo. Então muitos crentes vivem muito mais em função do inimigo do que da graça de Deus. Alguém está entendendo a pregação? Mas não é assim nessa casa, porque aqui é pregado o Evangelho. E o Evangelho são as boas notícias de um Deus que está planejando a maneira de te abençoar. Aí eu mudei a minha maneira de pensar. Como que eu penso hoje? Eu penso que o Senhor está planejando a maneira de me abençoar. Deu errado, eu não estou entendendo, não consigo perceber todas as coisas, mas eu guardo no meu coração o texto de Hebreus 10:35.
Guardai, portanto, a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Ao invés de roubar a minha confiança, deu errado, deve ser uma resistência. Ontem eu encontrei uma pessoa, ela estava muito triste por ter perdido um grande trabalho que estava sendo realizado, e ela estava meditando, o que eu fiz de errado? Deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa meditar no que você fez de errado, porque isso vai te levar para o caminho da condenação e da acusação. Medite no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Essa meditação sim vai tirar você de toda a condenação e acusação. Então, eu mudei a maneira de pensar segundo o Novo Testamento, porque segundo o Novo Testamento, nós vivemos a partir de uma obra consumada, porque Ele já consumou a obra lá na cruz do Calvário. Pastor, então o que eu preciso fazer agora? Você precisa crer, e se você e eu cremos, nós veremos a glória de Deus. A glória de Deus agindo dentro da minha casa, a glória de Deus agindo na criação dos meus filhos, a glória de Deus agindo nas minhas finanças. Você está comigo na pregação? Está me acompanhando? Então, a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que Raabe lançou uma corda. Ela lançou uma corda pela janela, e a Bíblia diz que essa corda era um fio. Fala comigo, um fio. Como que era um fio vermelho, gente? Um fio vermelho, um fio escarlata. Aqueles espias pediram para Raabe só um fio de esperança. Diga, um fio de esperança. E aqui eu quero entrar lá naquela área da sua vida que precisa de um fio de esperança. Você já ouviu aquela expressão? Está por um fio. Já viu essa expressão? Como é que está o casamento? Está por um fio. Como é que está o trabalho? Está por um fio. Como é que está a liderança lá na igreja? Está por um fio. Se for um fio de esperança, então Deus pode fazer a obra. E eu tenho certeza que esse fio está na área que você precisa. O que eu devo fazer, pastor? Primeira coisa, lance a corda. Fala comigo, lance a corda. A primeira coisa que aqueles homens pediram para Raabe foi apenas um fio de esperança. Eles não pediram uma grande coisa, eles pediram algo que ela tinha na casa. Uma corda ligaria a casa de Raabe a bênção que Deus queria dar para ela, mas era necessário que ela cresce. É necessário que você creia, até o dia que se chama hoje. A obra já é consumada, Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário, o sangue já foi derramado. O que é requerido de mim e de você? Apenas que você creia. Quando cremos, algo é demonstrado. Raabe creu. E qual é a maneira que eu posso comprovar para você que ela creu? Ela colocou o fio lá. E eu queria que agora, em nome de Jesus Cristo, você não desistisse daqueles ou daquilo que o Senhor está ministrando no seu coração agora. Pastor João me mostrou a foto ali do amado, e eu olhei para a foto, parece que não tem mais esperança nenhuma segundo os médicos. Mas eu me lembrei da própria pregação. Está vivo ainda? Então, se está vivo, tem um fio de esperança. Alguém está comigo na pregação? Mas isso pode dizer respeito ao seu casamento, pode dizer respeito à criação dos seus filhos. Talvez eu tenho 3 filhos, um de 19, 15 e 12, e às vezes você olha e fala, não tem mais esperança não. Ou você tem 30, 40, não importa, ou você está no casamento há 20 anos, mas você já desistiu. Eu vim aqui para te abençoar no aniversário desta igreja e dizer para você, em nome de Jesus Cristo, lança esse fio escarlate. Não precisa ser uma grande corda, uma corda pesada, algo que você fala, pastor, parece que eu não estou vendo nada. É exatamente isso, é igual um fio. Você não consegue ver, mas Deus já viu, e através desse fio de esperança Ele vai fazer a obra. Às vezes você passa por um fio, você pode estar aqui me olhando agora e tem um fio aqui nessa decoração, você não consegue ver, mas quem precisa ver já viu.
O Senhor já viu esse fio de esperança. Você pela fé lançou agora. Feche os seus olhos agora. Eu queria que você visualizasse aonde. Diga para o Senhor aonde é esse fio de esperança que precisa ser lançado. É na saúde, é no relacionamento, é na vida da igreja, nas finanças. Você pode dizer: pastor, acabou, eu estou demitido, não tem mais alternativa. Mantenha a corda atada agora em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, diga pela fé, eu decido manter esse fio, manter essa corda. O Senhor vai fazer a obra, em nome de Jesus. Não remova. Pastor, o que você quer dizer? Não saia de casa, permaneça na casa. Não tem mais esperança para esse casamento. Qual que é o fio nesse caso? Fica na casa. Ah, pastor, eu não aguento mais esse menino, eu não aguento mais essa moça, eu vou colocá-lo para fora. Não, mantenha o fio. Qual que é o fio de esperança? Você está vendo o rapaz, você está tendo contato. Não corte, não desfaça essas ligações. Deus planejou um elo entre a casa de Raabe e a bênção que estava vindo através daqueles espias. Eu tenho essa mesma fé para minha casa. Quantos têm também? Eu tenho essa mesma fé para o ministério. Quantos têm também? Eu tenho essa mesma fé para as minhas e para as suas finanças. Quem tem diz amém. O apóstolo Paulo fez advertência aos irmãos da Galácia. Ele diz: de Cristo vos desligastes. Cortar o fio. Não desliga. Pastor, a corda, o que significa? Essa corda é o elo entre você e a igreja, por exemplo. Ah, pastor, eu estou com medo da pandemia, eu não quero ir para a igreja. Não, mantenha a corda. Se você não sente a vontade de vir aqui presencialmente, temos os canais aí da igreja, não temos, pastor? Mantenha a corda ativa, assiste de casa, assiste o trabalho, indica para alguém, mas mantenha a corda ligada. Essa corda vai produzir uma transformação espiritual na minha e na sua casa. A igreja é uma corda, ela liga os céus até a nossa casa. Mantenha essa corda ativa. Encoraje outros irmãos que há muito tempo não estão vindo e fala para ele: lança a corda, irmão. O que você quer dizer? Eu não estou entendendo. Volta a congregar. Quando você volta a congregar, a fé vai trabalhando no seu coração. Mas isso não é de Raabe. Se você vai para Gênesis 28:12, vai comigo aí na sua Bíblia, Gênesis 28:12. Você vai ver um fio de esperança. E sonhou, e eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. Anjos de Deus subiam e desciam por ela. É a escada de Jacó. Os anjos subiam e desciam por essa escada, assim como os espias subiram por aquele fio. Como que homens do exército de Israel subiram por um fio? É porque para Deus fazer, presta atenção que eu vou te falar, não precisa de muita coisa, basta um fio e Ele vai fazer a obra. Talvez para você tem que haver uma grande soma de dinheiro para resolver o seu problema. Para Deus não. Basta um fio de esperança e Ele faz a obra. Ora, se a escada já estava posta lá em Gênesis, depois você vai para Josué, tem um fio de esperança. É um elo que liga a sua casa ao favor de Deus. Eu quero pedir discernimento para o Senhor, para que eu e você possamos manter esta corda ativa. Não queime a ponte. Ah, mas eu não quero ver mais essa pessoa. Mas a pessoa é a pessoa da sua família. Quem fez essa corda não foi você, foi Deus. Você não escolhe. Você pode escolher amizades, você pode escolher com quem você vai casar, mas não pode escolher os seus familiares. Esta corda foi Deus que colocou. Mantenha ela ativa, porque esse mundo dá muita volta, e numa delas Deus pode estar planejando a maneira de te abençoar. Mantenha o elo com a célula. A célula é um tipo de corda. Ah, mas eu não gosto daquele familiar. Eu também tenho muitos que eu não gosto não. Mas você vai cortar o relacionamento? Não faça isso.
Porque Deus pode usar essa corda para levar a salvação da sua vida até a vida dele. Pode. Deus pode usar essa corda, que é a sua corda espiritual, para levar, assim como levou salvação, não foi só para Raabe. O que os espias falaram? Para o seu pai, para a sua mãe e para toda a sua casa. Agora, você quer ver a graça de Deus nisso aqui? Qual foi a graça de Deus? É que o fio não foi ideia de Raabe, foi ideia dos enviados. Você é um enviado de Deus lá para o seu trabalho. Você é um enviado de Deus para esta cidade. Você é um enviado de Deus para a sua família. Nesses 19 anos, quantas vezes eu e você gostaríamos de ter cortado o relacionamento com fulano de tal? Por quê? Porque ele te ofendeu. Porque ele falou que não deveria. E eu e você ficamos sim com vontade. Mas preste atenção, a corda não foi iniciativa de Raabe. A graça de Deus é demonstrada quando ela é favor e merecido. Não tem nada a ver com a sua iniciativa. Tem a ver com algo que Deus quer conectar entre você e aquela casa, entre você e aquela pessoa, entre você e aquela cidade. Ela deveria fazer alguma coisa em relação a isso? Só crer. Porque é ridículo algum espia chegar para uma mulher prostituta e falar: coloca um fio aí para eu subir. Como assim? Larga de ser ridículo. Isso é estratégia de guerra? Isso é alguma coisa que você, pastor, vai aconselhar? É porque para as pessoas naturais, quando um enviado chega e fala algo da parte de Deus, como diz o apóstolo Paulo, parece ridículo, mas para nós é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu agora estou entrando naquela área que você precisa manter a corda. Alguém está entendendo a pregação? Diga comigo: eu vou manter a corda pela fé, em nome de Jesus. Mas a segunda coisa que Raabe fez, ela poderia ter colocado o fio, falado: eu vou colocar esse fio aqui, não vai mudar nada na minha vida, ninguém vai ver isso aqui. Mas ela avançou mais na sua fé. Ela abriu também a janela. Ela correu o risco de todo mundo ver. Você está correndo o risco de todo mundo ver a sua fé? Porque quando você sai da sua casa e vem para o aniversário da igreja, você está correndo o risco, segundo o politicamente correto. Você deveria mesmo era ficar em casa. Mas você abriu a janela para Deus mover na sua vida. Você foi além da corda. Você falou: não, eu creio sim, é possível. Tem uma conexão aqui entre o que eu estou ministrando e aqui os canais da igreja, no Facebook, no Instagram, enfim. Essa corda está ligada até você que está aí em casa. Mas você pode ir além, você pode abrir também a janela. Raabe fez isso e sabe o que aconteceu? A bênção entrou dentro da casa dela. Quantos querem que a bênção entre dentro da sua casa? Então eu não vou ficar só na corda, eu quero avançar, eu vou abrir também a janela. Deus envia os espias, e Ele tem certeza que nesse tempo tem enviado pessoas para abençoar você. Todo filho de Deus é suprido pelo Senhor. De alguma forma, Deus envia os espias, os mensageiros da palavra, os emissários da esperança. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Parece ridículo, é um fio. Pastor, mas você está dizendo que se eu mantiver esse elo entre eu e meu filho, entre eu e os meus familiares, entre eu e minha vida financeira, o dízimo é um elo entre a sua vida financeira e a casa de Deus. Eu duvido que Deus vai ficar devendo favor para alguém. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher muitas vezes mais. É um elo entre a sua vida financeira e a casa de Deus. Mantenha esse elo ativo. Agora, Raabe foi e colocou a corda, ela creu, mas ela foi além. Ela teve uma atitude ainda mais relevante. Ela abriu a janela, porque a fé do homem e da mulher de Deus nunca é passiva, ela sempre é ativa.
Você recebe a palavra e a palavra leva você a uma ação. Ela recebeu a palavra daqueles emissários da esperança, colocou a corda, mas ela foi além. De glória em glória, eu não estou falando para você, fala comigo, cada dia um pouco. Você colocou a corda, mas Deus operou fé no seu coração e agora uma janela está aberta diante de você. Agora, preste atenção comigo. Quem não tem uma janela aberta, não tem mais esperança. É um local onde, quando você abre, você consegue ver além daquilo que você está vendo quando tudo está fechado. Por exemplo, nós temos aqui algumas janelas. Se todas elas estivessem fechadas, a única coisa que eu poderia ver é aquilo que está diante dos meus olhos. Mas Deus é poderoso para fazer você enxergar infinitamente mais. Além da enfermidade, além da crise financeira, além da pandemia, além daquilo que estão falando para você. E sabe qual a principal janela da sua vida? É o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu venho aqui para te dar uma palavra de Deus. Não feche a janela do seu coração. Com um fio de esperança, Deus pode fazer a obra. Eu não condeno você, porque por muitas vezes eu mesmo já quis fechar a janela do meu coração e fechei. Mas Deus é poderoso para abri-la novamente. Alguém diz amém? Mantenha aberta. Uma vez, numa ocasião, uma pessoa me falou que tinha uma janela de oportunidade para mim. E eu não entendi o que era aquilo. E ele me levou em Lucas 19:41. Vai comigo, Lucas 19:41. E quando ia chegando, 41 de Lucas 19, vendo a cidade, chorou sobre ela, Jesus, dizendo: se tu conheces também, ao menos neste dia, fala comigo, neste dia. Então é hoje, irmãos, a bênção do Senhor não é para você semana que vem, mês que vem, ano que vem, não. É hoje. É por isso que Deus te trouxe a esta casa neste dia. O que a paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Tem coisas que vêm da parte de Deus para a minha casa e para a sua casa, mas eu e você precisamos abrir a janela. Agora, o que significa entrar por uma janela? O correto de entrar seria por onde? Pela porta, não é? Alguém vai te visitar, aí você fala, entra pela janela. A porta está fechada, entra aí pela janela. É muito estranho. Não é o caminho normal. É exatamente isso que Deus quer mostrar para você. Você imaginou, conjecturou, planejou que Deus fosse fazer de uma maneira. Ele está surpreendendo você, abrindo uma janela para entrar dentro dessa área para te abençoar. Eu estou aqui imaginando, não, Deus vai usar esse trabalho para me abençoar. Aí, quando é fé, você foi demitido. E Deus vai usar esse cargo aqui para me prosperar este ano. E aí, por causa da pandemia, esse cargo foi eliminado, não foi efetivado. Você pensou que Deus ia entrar pela porta, mas Ele quer surpreender você pela janela. A janela não é o local apropriado de um homem entrar, mas Deus é o Senhor. Nós cantamos aqui, Ele está no controle. Eu vou te dizer uma coisa, Ele entra por onde Ele quiser entrar, Ele é Senhor. Mas Deus vai usar o fulano para me abençoar? Deixa Deus usar o fulano para te abençoar, ainda que ele seja um ímpio. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele vai usar de métodos e maneiras que você não pensou, mas Ele vai surpreender você. Eu quero te impressionar com a verdade espiritual, que Ele está planejando a maneira de te abençoar. E desde os dias de Isaías, a palavra de Deus em Isaías 55:8 já diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você está pensando que eu vou entrar pela porta? Não vou não, eu vou entrar pela janela. Raabe
A maneira correta de entrar, educada, a maneira natural de entrar é pela porta. Mas eu vou surpreender você, Raabe. Eu só preciso que você abra a janela. Alguém aqui quer abrir a janela do seu coração? Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, eu abro a janela do meu coração para o mover de Deus, para a maneira de Deus operar na minha vida, em todas as áreas. Aleluia, aleluia. Raabe colocou aquela corda porque ela creu, mas ela foi além. Ela não apenas creu com o coração, ela praticou aquilo que ela cria. Ela então abriu a janela, ela autorizou as pessoas a verem, ela se posicionou no mundo espiritual. E quando ela fez isso, e aí eu vou terminar, a Bíblia diz que os espias então subiram o muro. Deus, sempre quando Ele vai fazer algo, de Gênesis a Apocalipse, antes que Ele mova, antes que Ele cure, antes que Ele liberte, antes que Ele prospere, Ele prepara um ambiente. Alguém já viu isso? A terra estava sem forma e vazia, diz o livro de Gênesis. Mas Deus criou todas as coisas com a terra ainda sem forma e vazia? Não. Ele preparou o ambiente para a criação. Você está comigo na pregação? Muitos milagres de Jesus, Ele preparou o ambiente para operar o milagre. Quando Ele chegou, na casa de Jairo, para ressuscitar, a sua filha, Ele então preparou o ambiente. Tinha muita gente conversando, gente rindo. Ele pediu que todos saíssem e Ele realizou o milagre. Deus está organizando o ambiente da sua vida para fazer o milagre. Você colocou a corda, ela está lá, ela está ativa. Se não estava, você vai sair daqui hoje desse culto com essa corda ativa, não vai cortar, não vai jogar fora, vai manter ativa, mas vai além. Deus vai te mostrar que janela é essa que você tem que abrir. É uma ligação? É uma mensagem? É um pedido de perdão? Eu não sei o que você vai fazer, mas quando esta fé opera no nosso coração, ela nos leva a realizar algo debaixo da graça de Deus. Aí os espias sobem o muro. Terceiro e último ponto é: aguarde os espias subirem o muro. Ah, pastor, mas eu quero agora. Por isso que eu escrevi esse livro aqui para você. Fala cada dia um pouco. Eu também queria agora, eu queria rápido, eu queria tal, mas os espias são a parte de Deus no processo, não é verdade? Você cooperou com o processo, você colocou a corda que os espias pediram, você abriu a janela que eles pediram, mas você não tem capacidade de subir o muro, porque o muro para você e para mim é uma barreira intransponível. O muro é a dívida tão alta que você não consegue pagar. O muro é a enfermidade que já foi diagnosticada, não tem cura. O muro é essa barreira que todos olham para ela, ela é visível, ela é palpável, ela é tangível, ela tem dígitos na frente, ela tem nome, ela tem CPF, ela tem endereço. É um outro elemento que todos estão vendo. Mas sabe o que eu gosto? Deus é especialista em lugares difíceis. Deus é especialista em lugares improváveis. Você pensa que esse muro, assim como a muralha de Jericó, todos os habitantes estavam lá confiados na muralha, mas ela caiu sem nenhum soldado disparar ou tirar a sua lança. Absolutamente ninguém moveu. O louvor da parte de Deus fez as muralhas caírem. Os espias subiram aquele muro. Da minha parte, aquele muro é intransponível. Da minha parte, aquela dívida é impagável. Da minha parte, o perdão daquela pessoa é impensável. É um problema, é uma resistência. Deus transforma, presta atenção no que eu vou dizer, o aparente erro
na ferramenta que Ele vai usar para transformar a vida de Raabe. Deus usa aquela aparente tribulação na sua vida para edificar a sua casa de uma maneira tremenda para sempre. Pastor, o que você quer dizer? Aquele casamento que aparentemente estava acabado, vai se tornar ferramenta para transformação divina na vida daquela mulher. Aquele filho que estava permanentemente afastado, é o muro. O menino não quer saber de Deus. O marido diz que não vai frequentar a igreja. Ontem, eu estava em uma célula, que o líder da célula era um anfitrião que ficava trancado no quarto alguns anos atrás, dizendo: nunca vou pisar os pés nessa igreja. Hoje ele lidera a célula na igreja. É o muro que Deus transformou em ferramenta. Aquilo que Raabe olhava e pensava: é intransponível, não vai dar, Deus usou de ferramenta para escalar. Não é maravilhoso pensar que aquele aparente problema intransponível, Deus vai usar. E quando você olhar para trás, daqui uns dias, talvez daqui uns anos, você vai falar: eu jamais poderia imaginar isso. Aí eu vou te contar, aí é obra de Deus mesmo. Porque nem o que os olhos viram, que nem chegou, nem penetrou no coração humano, é isso que Deus tem preparado para nós. Fique de pé onde você está, por favor. Eu quero orar com você. Quero chamar aqui aquela equipe abençoada de louvor. Na verdade, apóstolo, o irmão aqui no teclado já é suficiente, aleluia. Quero ter o prazer de ministrar ao seu lado aqui, orando pela congregação, depois te passando essa palavra. Mas sabe qual que é o ponto principal de tudo isso aqui? Não é o fio que Raabe colocou, não é também o fato dela abrir a janela, e nem os espias subirem por aquele muro. O mais inusitado do texto é que o fio tinha uma cor. Esse é um nome bonito, né? Escarlate. É um nome bonito para vermelho. Lá de Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, vermelho. É outra palavra para carmesim. Vermelho são tons de vermelho. Por que o fio tinha que ser vermelho? Porque tudo no Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Quando você lê hoje o Velho Testamento, que é a palavra de Deus, você deve ler com a ótica, o olhar da Nova Aliança. Por que o fio tinha que ser vermelho? Porque o que liga você ao favor de Deus é o sangue de Jesus. O que salva a sua casa e a minha casa é o sangue de Cristo. Se o fio não for escarlata, quer dizer, não for vermelho, não é de Cristo. Aleluia. E se não for o sangue, não é mais nada. Você já usou muitas outras cordas que não salvaram você. Pelo contrário, um abismo chamou outro abismo. Uma corda humana chamou outra ainda humana. Mas aquele fio tinha que ser vermelho. Por que os espias pediram? Eles podiam ter pedido uma corda qualquer, uma grossa, mas não. Eles não fizeram menção da grossura da corda, eles fizeram menção da cor. Aleluia. Da corda. Era vermelha. Porque o único que pode trazer favor para a casa é Cristo, seu sangue. E eu queria que agora, em nome de Jesus, enquanto o teclado ministra, eu queria que você fechasse os seus olhos. E lá naquela área que Cristo falou com você hoje, que área é essa?
que esse fio precisa ser colocado, esta janela precisa ser aberta, e Deus vai entrar através deste muro e vai transformar a semelhança da casa de Raabe, a minha casa, a sua casa, esta área, em nome de Jesus. Aleluia. Ministra ao Senhor enquanto cantamos um cântico. Ministra ao Senhor. Cumpria-se o tempo, aproximava o monte, o monte do Calvário. Ali o meu Senhor se entregou por mim, no meu lugar morreu. Como poderei pagar? Não há como pagar o que Ele fez por mim. Aleluia. Cumpria-se o tempo, aproximava o monte, o monte do Calvário. Ali o meu Senhor se entregou por mim, no meu lugar morreu. Como poderei pagar? Não há como pagar o que Ele fez por mim. Precioso sacrifício do sangue remidor, é graça, maravilhosa graça do Deus vivo para mim. Precioso sacrifício do sangue remidor, é graça, maravilhosa graça do Deus vivo para mim. Ore cantará baixeira e andar mais. Aleluia. E hoje não há tempo, não há tempo para Jesus, não há como fazer o bem que tanto quero, mas faço o que não quero, e o meu Senhor tem que morrer outra vez em meu lugar. Transforma o meu viver, quero te honrar, Jesus. Quantos querem honrar o Senhor aí? Aleluia. Precioso, cante, sacrifício do sangue remidor, é graça, maravilhosa graça do Deus vivo para mim. Precioso, aleluia, precioso sacrifício do sangue remidor, é graça, maravilhosa graça do Deus vivo para mim.
Deus vivo para mim, do Deus vivo para mim.